Que alegria, estamos aqui para mais um podcast e eu tenho certeza que esse vai ser demais. Eu estou com um timaço lá do Grupo Excel e nós estamos hoje com o time, com a galera toda do societário. Aliás, toda não, faltou ainda alguns membros do time e o que faltou era da ala feminina, rapaz. Ia deixar isso aqui até mais bonito, que eu vim só com esses homens aqui hoje, mas eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai rir, vai se divertir com nós e vai ter um aprendizado bacana sobre societário. Você sabe o que é societário? O que o societário faz quando presta serviço para uma empresa? Você vai aprender muitas coisas hoje sobre esse departamento e eu passo aqui para eles poderem se apresentar e nós vamos começar aqui pelo chefe lá do departamento, que é o Matheus, poder se apresentar para vocês. E aí, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom rever todos vocês aqui novamente no mais um podcast do Grupo Excel. Então, como você já sabe, sou o Matheus Santos, sou contador, sou líder do setor do societário lá da empresa. E hoje nós vivemos aqui com o Davi, que faz parte lá comigo, e também com o João. E a gente veio trazer para vocês veio fazer mais um bate-papo e apresentar um pouquinho mais desse setor, do que faz o setor societário dentro de uma empresa. Vamos deixar o Davi se apresentar aí, Davi? Quer comentar alguma coisa com a gente? Davi, está quanto tempo de Excel já, Davi? 3 anos. 3 anos na Excel. E já deu para aprender bastante também. Bastante. Agora com a faculdade a gente está crescendo, evoluindo e aprendendo cada vez mais. Bacana, bacana. E nós temos também o João. João, por favor. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o João, comecei a trabalhar na Excel acho que tem 1 ano, mas já tenho uma experiência de 10 anos no setor societário praticamente, trabalhando com regularização de empresas, constituições, alterações, baixas. Já vivenciamos de tudo nesse meio. Bacana. Então agora o Matheus vai nos instruir aqui nessa noite e nós vamos junto aprender algumas coisas. Eu só vou começar a mostrar para vocês primeiro o que realmente faz o setor societário, tá? O que de fato é o setor societário? A gente cuida de toda a documentação da empresa. Então, desde o pré, né, quando a pessoa está querendo abrir o CNPJ, até o pós, que já tem o CNPJ que é fazendo manutenções conforme o alvará, alterações, baixas, abertura e encerramento, tudo vai passar pelo setor societário. Então a gente cuida basicamente de toda a documentação da empresa. E a gente gostaria de hoje começar o nosso bate-papo com um tópico muito legal, porque as pessoas fazem assim porque não tem conhecimento, né? E às vezes a gente está lá no departamento e a gente se depara com algumas situações que são alguns erros comuns das pessoas que fazem antes de abrir um CNPJ, que as pessoas não têm ideia do que precisa ter e realmente algumas coisas são cruciais e se não for feita pode dar algum bom valor financeiro de prejuízo para a pessoa. Um deles, primeiro, só vou comentar para vocês, que é não verificar se o imóvel no qual você está alugando tem um habite comercial. Então, João, esse é um dos pontos mais cruciais. Às vezes as pessoas alugam o ponto e nem chegou a verificar isso. Matheus, na verdade, esse é um dos principais problemas que os empresários têm hoje em dia, né? Que é a não consulta da viabilidade antes de fato, começar o negócio. Então, geralmente, eles vão lá, abrem o negócio deles, seja um restaurante, uma loja de roupa, em qualquer ramo que seja, ele abre e depois ele procura um escritório para regularizar. O que acontece de problema nisso? Às vezes, o local não está preparado para receber aquele tipo de atividade. Então, o empresário vai lá, gasta com um contrato de locação, às vezes investe no imóvel porque precisa fazer fachada, precisa reformar, isso ou aquilo, e não pode exercer atividade dentro daquele local. Então, ele acaba jogando todo o dinheiro dele no ralo. Ô, Matheus, e se ele alugasse uma casa? Aí eu ia falar, a pessoa foi lá, fez toda a reforma, não checou. Duas saídas, ou realmente se muda, ou tu vai tirar o habite de comercial. Então, tu vai tirar toda a tua documentação. Gente, e isso a gente tem vários casos lá na empresa que é muito oneroso, é bem caro e é bem difícil. Então, por favor, se você for alugar um ponto comercial, antes de alugar o ponto, de assinar o contrato, vê se tem o habite comercial e pede para o escritório de contabilidade
fazer um teste, fazer a viabilidade do local. Porque a maioria das vezes você vai abrir um restaurante e lá naquela zona da cidade não é permitido restaurante. Ou vai abrir uma casa de eventos e lá é uma área residencial. Ah, mas eu tenho um galpão, eu aluguei e tem habites comercial. Mas sei lá, para alguma coisa que não vá fazer som para a vizinhança. Vai precisar de laudo acústico. Então tem que ver realmente se aquela atividade que você quer fazer na empresa é liberado fazer no local que você está alugando antes de alugar, tá? E não depois. Já tivemos vários casos da pessoa alugar um imóvel, não poder, ter que sair do imóvel porque não podia fazer a atividade dele naquele imóvel, alugar outro imóvel e não aprendeu com o primeiro erro. Foi lá, alugou o imóvel e de fato também não tinha o habite. Então isso é um caso bem normal, tá? Não julguem, é bem normal acontecer. E há a possibilidade da pessoa alugar um imóvel, ele ter habites comercial, mas ele mesmo ter habites comercial ser impeditivo aquele ramo de atividade? Sim. Um exemplo, tem uma sala que tem habites comercial e em tese poderia exercer aquela atividade, mas ali no local onde está essa sala comercial tem uma escola ou tem um hospital e ela quer fazer uma viabilidade para uma casa de show ou até para uma conveniência, essa viabilidade não é aprovada. O município de Balneário Camboriú nega a viabilidade para devido à atividade naquele local, porque não pode barulho por conta do hospital ou por conta da escola. Então é bem interessante fazer esse estudo de viabilidade. O que é esse estudo de viabilidade basicamente? Basicamente tu está pedindo para a prefeitura, está informando ela, eu estou abrindo uma conveniência que vai ter essas atividades, vai ter esse horário de funcionamento, ela vai estar estabelecida neste endereço e os sócios serão esses. Esse pedido ele é analisado pela prefeitura, pelo corpo de bombeiros e pela junta comercial. A junta comercial vai analisar se o nome daquela empresa já existe, se pode ser, né? Se condiz com a atividade que vai exercer. A Secretaria do Estado vai verificar se os sócios possuem alguma restrição no CPF dele. Que restrição seria essa? Não é restrição financeira. Seria restrição, exemplo, ele tem uma empresa antiga e essa empresa ela não foi regularizada no Estado, ela está com a inscrição estadual pendente ou cancelada. Então, isso é um impeditivo para a abertura daquela empresa. Então, por isso que é interessante fazer esse estudo de viabilidade, para verificar todas as pendências que possui naquele empreendimento ou naquele negócio. Com a viabilidade aprovada, quer dizer que já passou pela análise de todos esses órgãos e eles concederam a licença para a empresa se estabelecer naquele endereço. Essa é a parte de constituição do CNPJ. Depois disso, daí claro, tem as licenças de alvarás, mas os pré-requisitos para estabelecer naquele local já foram concedidos pelo município. Muito bem. Um outro caso que o João falou ali, também dessa pendência do imóvel, também puxa num outro gancho, que é a pendência do sócio. Às vezes a pessoa quer fazer parte do quadro societário e por ter uma outra empresa com inscrição estadual inativa ou cancelada, ela não pode ser parte do quadro societário novo, porque ela primeiro tem que regularizar o antigo para estar de fato podendo abrir um novo CNPJ. Então isso também é uma outra pendência que tem bem comum na abertura de CNPJ. Davi, e tu já teve experiência na prática de seguir a viabilidade e ficar batendo na trave? A gente trabalha com uma gama de empresas aqui em Santa Catarina e fora de Santa Catarina, né, com franquias, e acontece muito isso que o Matheus falou. Às vezes o sócio tem várias outras empresas em outros estados e interfere uma na outra, né? Eles também costumam a não verificar a questão de projeto, né, que a gente já abordou aqui. Então, que também um dos tópicos que está aqui, que é a reforma do imóvel sem o alvará da reforma. Isso, eles não se atentam, às vezes, né, a conversar com o engenheiro. A gente indica, cara, vai lá, conversa com o engenheiro, vê o que precisa. Por exemplo, São Paulo a gente não tira o alvará dos bombeiros, é só o arquiteto que pode, só o cara que tem a licença para fazer isso. Então a contabilidade não pode fazer. Então, dependendo do estado, cada estado, cada município tem a sua particularidade. Então a gente tem que às vezes ligar para a prefeitura e informar o sócio do que é necessário fazer para retirar os alvarás e regularizar toda a empresa dele ali no local. Muito bem, então vocês têm dificuldade de entender um pouquinho do estado e também do próprio município. Sim, o município varia muito de município para município. Exemplo, em Balneário Camboriú, a regularização e o alvará é feito de uma maneira. Em Camboriú já é de outra maneira. Em Itajaí é de uma maneira diferente dessas outras duas. Em Itapema muda dessas três.
Então, hoje não me recordo quantos municípios tem em Santa Catarina, mas nenhum deles o alvará é feito da mesma maneira. Cada município tem sua particularidade. É o seu procedimento. Tem o seu procedimento. Uma outra questão que o Davi pontuou ali da questão da reforma, né? Às vezes, tá certo, gente, que vou alugar a sala. A pessoa quer realmente já abrir um negócio, quer movimentar o negócio dele. Porque ele gastou dinheiro na sala, então ele quer começar a ganhar dinheiro, quer ver aquele negócio girando. E a pessoa, nesse embate, às vezes pula algumas etapas muito importantes e cruciais, como um deles é o alvará de reforma. Tá certo que quando é uma reforma pequena, vou ali só trocar, digamos, um interruptor, uma tomada, isso não precisa. Mas o que geralmente acontece, pelo menos na nossa cidade, é a pessoa chegar no lugar e destruir tudo e reconstruir tudo. E nesse destruir e reconstruir, a pessoa esquece que tem que ter permissão do município para fazer isso. O que acontece? Embarga a obra, atrasa, fica tudo parado. Então, tudo que poderia... a gente sabe que é um processo demorado. Só que era um demorado que a gente tem planejamento. Ou o problema é que quando a pessoa faz e embarga a obra e não consegue seguir, aí não tem planejamento mais nenhum, porque não sabe quando vai liberar. Ninguém sabe. Normal eles contratarem um pedreiro, ele ir lá, mudar tudo e o projeto. E a planta que mudou, né? E o banheiro que mudou de lugar, as encanação, tudo isso daí é o arquiteto que faz. A gente orienta. Até porque eu acho que daí vai precisar de não sei se é um habite, alguma coisa parecida, do próprio bombeiro, né? Cada edificação hoje tem que ter seu cadastro no SCI, que é o Sistema do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Então lá, quando acontece uma reforma ou quando acontece uma adição de área, ele tem que informar direto no SCI. Porque quando o bombeiro for fazer a vistoria lá, ele vai verificar que aquele local não condiz com o projeto que eles têm lá no Corpo de Bombeiros. Já atualizando o habite do bombeiro, que é diferente do habite da prefeitura, já corrigindo o PPCI, projeto preventivo, execução de sistema, arrumando tudo, né? E o ônus do bombeiro ele é bem significativo no bolso do empresário. Hoje a multa mais barata que o Corpo de Bombeiros aplica é R$2.000. Então o prejuízo para o empresário é grande. É grande, né? E bombeiro é na certa. Se não fez, bombeiro vai... Não tem vereador, não tem amigo, não tem ninguém que possa te socorrer no bombeiro. Muito bem. Um outro gancho também, já nesse quesito de acelerar o passo e não tomar precaução, é o alvará. Às vezes a pessoa acaba abrindo o estabelecimento sem ter nenhum protocolo da liberação do alvará, porque às vezes a pessoa se engana, acha que a gente pode fazer o processo durante a reforma, e na realidade não. A gente tem que esperar o processo da reforma todo se concretizar para aí sim o pessoal fazer a visita em loco, a fiscalização em loco. É isso. E até fica um recado, vamos dizer, para os empresários ou para quem está mudando de uma sala para outra. Antes de ir para a sala, converse com a sua contabilidade, né? Veja se a sala que você está migrando, se ela tem todos os alvarás, os habites. E a gente tem casos aqui em Balneário Camboriú que ele mudou de um local totalmente regularizado para um local totalmente irregularizado. Tanto que a vigilância sanitária foi lá, fechou e ele teve que voltar para a sala anterior. Ele pensa que por já ter o alvará, é outra coisa, a pessoa não sabe, mas anualmente essas ortogas de alvará, elas vencem. Então todo ano tem que ser renovado. Bombeiro, sanitário e prefeitura. Isso. Verdade. Prefeitura agora, é interessante ter tocado nesse assunto. Agora em Balneário Camboriú, para tu renovar o alvará, o local ali onde tu está estabelecido tem que estar adequado à lei de acessibilidade. Isso daí é uma questão que o Ministério Público está exigindo do município. Então o Ministério Público está cobrando do município e o município tem que cobrar os seus empresários, né? Então hoje, para renovar o alvará em Balneário Camboriú, a tua sede já tem que estar adaptada à lei de acessibilidade. Isso é um problema muito sério para a nossa cidade, porque tem muito estabelecimento muito pequeno, que não tem como... Antigo. É um estabelecimento antigo que não tem possibilidade de ter infelizmente, não tem a possibilidade de ter um banheiro para cadeirante. Não tem o que fazer. Muito bem, vamos ver o que nós temos aí, os próximos passos. Gente, vamos lá então. Passos da abertura de um CNPJ. Vou deixar passar essa daqui com o Davi, que ele é quem faz mais essa introdução da parte da abertura do CNPJ lá na empresa. A primeira reunião a gente sempre faz com o empresário, gosta de fazer uma primeira reunião, apresentando para eles a documentação que precisa, né, para a abertura do CNPJ, explicando um pouquinho mais da empresa. Isso que a gente já falou agora anteriormente. O empresário, ele chega, o que ele quer? Quanto tempo meu CNPJ vai estar aberto? O mais rápido possível. Ele quer assim, cara, quanto tempo eu vou ter o CNPJ aberto? Então a gente pede uma documentação básica para ele. Cara, me dá o IPTU
o documento dos sócios e eu inicio a viabilidade. É isso que a gente promete para ele. Mas quanto tempo demora? Pode demorar de 5 a 10, 15 dias. Né? A gente tendo toda a documentação em mãos é rápido. O problema é quando ele entrega metade da documentação, ou ele amanhã eu vou voltar, vou ver, né? Ou não tem todos os sócios, não tem as porcentagens, e daí fica um pouco mais demorado que o normal, né? Mas parte o início ali, a nossa reunião com ele, a gente aborda tudo que a gente já falou agora sobre alvarás e pede toda a documentação para ele para iniciar. Até porque ele pergunta, quanto tempo vai demorar a minha empresa? Primeiro, a gente não sabe nem se o lugar, que muitas vezes ele ainda não alugou, ele só tem uma ideia de alugar. E outra coisa, se já alugou, a gente não sabe se esse prédio tem o habitus comercial, se esse prédio, a viabilidade vai aprovar o comércio que ele quer nesse endereço. Então, essa questão de prazo é meio assim, em tese, vamos dizer, quanto tempo demora se tiver tudo certo, né? E se o documento estiver na mesa, aí a gente poderia dar uma coisa de prazo. Porque a gente pode ter muita surpresa aí para frente, como o próprio Matheus falou, que vai que esse cara já teve uma empresa lá algum tempo atrás, e quando você vai fazer a viabilidade, ele tem hoje um problema com o quê? Ele tem um problema com o Estado. Ele tem uma empresa com inscrição estadual cancelada. E um outro entrave que vale a pena mencionar aqui, na questão da documentação, a primeira coisa que a gente precisa é o IPTU. E muitas vezes o empresário está alugando do proprietário do imóvel, não está com o proprietário, está com a imobiliária, e nesse entrave vai indo tempo. E infelizmente, a parte da viabilidade não depende muito nossa parte. A primeira parte da documentação não depende nada do setor societário, na realidade, né? Só que a parte, depois que a gente faz a viabilidade, depende muito do município. E depende muito de município para município, depende do prazo, depende da quantidade de viabilidade que o município recebeu. E por isso vai escalonando a situação da empresa. Hoje mesmo eu recebi uma ligação e ele falou, Davi, preciso alterar minha empresa para outro endereço. Eu falei, beleza, me passa o IPTU ali e eu já faço a verificação. Não, vou te passar com o endereço e o CEP, aí tu vê para mim e já faz a alteração. Deu, opa, não, só o CEP não dá. Eu ainda posso tentar, aqui dentro de Balneário a gente tem o geoprocessamento e a gente consegue buscar um IPTU e que às vezes está desatualizado, né? Então nem sempre a gente consegue atender o cliente da forma que ele quer. Ele quer uma coisa que ainda a gente não pode fazer porque não tem a documentação necessária. Ô Matheus, achei uma coisa muito legal aqui no teu quadro, que muitas pessoas ainda não têm, tem outros que não sabem nem o que é, mas o tal do certificado digital pessoa física. Não é legal vocês comentar alguma coisa sobre isso? Mas ali para frente eu tenho um próprio slide sobre certificado digital. Mas por que a gente pede certificado digital da pessoa física, do sócio aqui no começo? Porque se a pessoa quer prioridade, quer agilizar o processo, o processo, a análise do processo, quando é assinado via certificado digital ou via Gov, tem que ser ouro ou prata, ele é muito mais rápido. Então a pessoa assina na caneta e quer que ande até o analista ver se realmente a assinatura dela não. Então, assim, diminui. Se a pessoa assina se fosse assinatura normal, 3 dias. Se fosse via certificado, 1 dia. Então, realmente, a assinatura via certificado digital acelera bastante, porque realmente, digamos assim, é uma assinatura reconhecida em cartório, mesmo não sendo, mas como se fosse uma assinatura reconhecida da pessoa. A gente trabalha muito com certificado digital pessoa física nas empresas aqui de fora de Santa Catarina, né? Isso. Tem alguns sócios que estão no exterior, né? Hoje a empresa que a gente estava mexendo ali do Paraná, ela tinha um sócio no exterior e outro sócio ali no Paraná. Então a gente precisava desse certificado digital. Eles, né, mexiam bem, né? Vamos dizer assim, porque tem pessoas que não têm os senhores de idade, né? Tem dificuldade. Que não mexem muito e não têm acesso ao celular, ou não conseguem mexer no celular, então eles não têm acesso ao Gov. Então, no caso, eles mexiam bem e eles assinaram pelo Gov, que é uma facilidade. Hoje está tudo ligado ao Gov, né? No governo ali, tanto a assinatura como outros. O único problema é quando a pessoa esquece a senha do Gov e tem que fazer reconhecimento facial. Você tem que fazer reconhecimento facial. Passei uma hora. Se você tem o seu Gov... Aliás, se você não tem certificado digital, por favor, faça o Gov e coloque uma senha que você vai gravar, vai poder usar, porque isso é muito importante
para muitas coisas. Você assina documentos, contratos, alterações, contrato de locação, todo documento você pode assinar pelo Gov. Então fica a dica aí. Agora, em relação ao processo de abertura de CNPJ, depois que a gente tem a documentação, o que a gente faz com a documentação? Pode pegar, João. Tá, vamos lá. Com a documentação toda em mão, a gente inicia no processo de viabilidade. A gente vai lá, informa ao município a natureza jurídica da empresa que a gente tá abrindo, a gente informa os dados do endereço, que seria a inscrição imobiliária do local, os metros que a empresa vai ocupar, as atividades que vai exercer. Então a gente informa tudo, a maneira como a empresa vai exercer essa atividade. A gente faz o esqueleto da empresa ali. Essa viabilidade é analisada. Geralmente, né, os municípios pedem um documento complementar ou não. Exemplo, em Itapema, para tu abrir, tu precisa pagar uma taxinha para o município analisar a sua viabilidade. Então, a gente sempre está consultando e acompanhando para ver em que pé que está. A viabilidade, digamos que é o processo mais burocrático do societário. Então, quando a gente aprova a viabilidade, é a primeira vitória do empresário. Porque, é verdade. Porque já quer dizer... Comemora. Porque já quer dizer que ele pode abrir a empresa dele. Então, com a viabilidade aprovada, a gente já liga, dá boas notícias para o empresário. Só que ainda não acaba aí, é apenas o primeiro passo. Então, eles autorizaram a gente a abrir o estabelecimento, só que a gente ainda precisa informar algumas coisas. O que a gente precisa informar? A gente precisa informar qual vai ser o sócio responsável na Receita Federal. Embora a empresa possa ter 10 sócios e todos os sócios sejam administradores da empresa, apenas um pode representar na Receita Federal. Então a gente precisa informar a Receita qual será esse sócio, qual será o capital social da empresa, quais serão os dados que aparecerão no CNPJ, seja ele o número do telefone ou o e-mail. E a gente transmite esses dados para a Receita Federal, porque a Receita Federal ainda não sabe dessas informações. Essas informações ficaram no Estado e no município. Então a gente transmite para a Receita Federal recepciona esses dados e dá o ok para a gente. Então onde a gente pega esse DBE, né, que esse documento se chama DBE, Documento Básico de Entrada, a gente pega esse DBE e volta lá para a Junta Comercial, onde a gente faz um requerimento eletrônico na Junta Comercial de Santa Catarina e então confecciona o contrato social. E faz o registro na Junta Comercial. A Junta Comercial vai analisar todas as cláusulas desse contrato para ver se condizem com o que a gente pediu na viabilidade, para ver se condizem com os dados que a gente transmitiu para a Receita Federal, para ver se não tem nenhum erro nesse contrato social e registra ele. Esse contrato social, o que ele é? O contrato social, ele é um documento onde diz as regras que aquela empresa deve seguir pelo seu funcionamento. Sejam quais regras? Sejam a administração da empresa, quem vai administrar, o capital social da empresa para ver como está sendo integralizado, se ele vai ser integralizado com dinheiro, se vai ser integralizado agora, se vai ser integralizado depois. Então tudo isso a gente coloca no contrato social, define ali. O contrato social ele vai ditar todas as regras da empresa. Então com o contrato social e com o CNPJ a gente parte para a parte de alvarás daí. Que nós vamos entrar depois que a pessoa conquistou o CNPJ, que veio o contrato social, que pode ir para o banco, abrir conta bancária. Aí nós vamos para a parte do alvará. Eu só vi agora aqui um negocinho que eu gostaria de frisar para você, que antes as pessoas botavam qualquer e-mail e qualquer telefone no cartão CNPJ. Coloca um e-mail, telefone qualquer um aí que estiver sobrando. Ou pega aquele que excluiu, tem 10 anos que não tem mais o telefone, bota lá o telefone e o e-mail, que não tem mais acesso só para não ficar recebendo propaganda. Gente, realmente, recebe propaganda. Nos primeiros 10 dias eu não posso dizer para vocês que não, porque realmente recebe. É bastante golpe, bastante boleto dizendo, você se cadastrou em tal lugar, agora tem que fazer um Pix. Aí manda lá o boleto. É muito golpe que tem. Então, nessa primeira parte, por favor, não pague nenhum boleto que você receba no e-mail. O seu contador vai te mandar tudo que tu tem que pagar, tá bom? Então, por favor, não pague. Mas o porquê que é importante? Nesse ano que passou, 2024, muita coisa mudou. Então, agora nós temos os domicílios tributários. Então, tem o domicílio tributário, o trabalhista, o judiciário. Então, todos esses domicílios eletrônicos vão para o e-mail e telefone que está cadastrado no cartão CNPJ. Então, esse e-mail tem que ser um e-mail que você realmente tem acesso, tá bom? Então, só gostaria de frisar isso para vocês. E importante sobre isso, que se você fizer, vamos usar o termo aí, botar o e-mail Tabajara, você a justiça te mandar esse e-mail, você é dado como citado. Então, pode arrumar um problema pela frente. Isso acontece em qual domicílio eletrônico? No CNJ. Hoje o CNJ ele entende que a intimação foi recepcionada pelo e-mail. Então, digamos que a empresa tem lá um e-mail cadastrado, um e-mail Tabajara cadastrado, e ela sofreu uma ação trabalhista, a qual a empresa foi notificada por essa ação trabalhista. Essa notificação vai vir lá no e-mail que está cadastrado, no e-mail Tabajara. A pessoa não vai ter acesso.
No entanto, Já ela vai foi. perder o prazo de defesa. Então, por isso é importante ter um e-mail que você tenha acesso. Vamos então agora para a parte da regularização. O que acontece do pós-CNPJ, o que a gente precisa? Agora nós vamos entrar no dilema que é a nossa maior, infelizmente, é a nossa maior dificuldade lá no setor. É a parte do certificado digital, que a gente tem bastante dificuldade. Porque realmente, hoje não se faz nada sem certificado digital. Então, por favor, empresário, você que está me ouvindo agora, se o teu contador pedir o certificado digital, ou seu, pessoa física, ou da empresa, por favor, faça. Porque hoje, depois que a gente abriu o CNPJ, a gente abriu no mês 4, no mês de referência, no mês subsequente, no dia 15, se tu não tiver certificado digital, tu já vai ter tua primeira multa. Então já vai ter obrigação que não vai conseguir ser entregue por conta do certificado digital. Então geralmente essa janela é muito curta, 15 dias. Então abrir o certificado, o CNPJ tem que ter certificado digital. Um outro porém, questão do Simples Nacional. Quer comentar, Davi? Quero falar também que não só o certificado, né? Tem o Gov também. Que tu tá falando e eu tô sentindo aqui na pele essa semana isso, sabe? Eu tô fazendo certificado de alguns condomínios e a gente tá fazendo certificado, procuração, e eu tenho ligado assim, ó, insistentemente para pessoas e dizendo, cara, me passa teu Gov, ou faz o certificado. Então é uma coisa importantíssima, né? A gente ter essa noção de manuseio do Gov e saber que o certificado digital também está aí para ajudar. É bem mais simples para a contabilidade, mas se a pessoa não quiser gastar, não quero fazer o certificado digital, ou pessoa tem um custo física, muito alto, é o pessoa física. Quero, então, utilizar o Gov. Então, tudo bem, a gente vai lá, passa toda a orientação, acompanha, faz o reconhecimento facial, né, reseta a senha com a pessoa, senta do ladinho dela ali, dá um cafezinho, uma água, né, dá todo o apoio que precisar. O que não pode a gente dar todo esse apoio na terça e na quarta-feira mudar a senha e não ter mais acesso. Aí perdeu acesso. Aí uma semana perdeu acesso. E é importante uma coisa que o Matheus falou, que infelizmente na nossa cultura brasileira o empresário não fica atento a isso e nós, infelizmente, só usamos o capacete para não levar multa e o cinto de segurança também para não levar multa. E o certificado também você faz para não levar multa. Porque se você não tiver certificado, as obrigações acessórias da sua empresa não poderão ser entregues. Então, você abre uma empresa começando a levar multa por falta de obrigações acessórias que você não sabe. E outra coisa, obrigações acessórias, existem obrigações mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Então todo mês vai ter obrigação. Todo mês vai ter multa. Se não tiver o certificado digital, todo mês tem multa. E um outro porém, se você não faz o certificado digital, que a contabilidade não vai conseguir pedir, depois que abre o CNPJ, 60 dias depois, o prazo máximo é pedido Simples Nacional. E só faz o pedido com o certificado digital com procuração. Então, se você também não fez seu certificado digital e você é um comércio vendedor de roupa, tem um vestuário, e não fez certificado digital, a sua alíquota, que poderia ser do Simples Nacional, ali em torno de 4%, 6%, nós já estamos falando de um lucro presumido que nós já estamos falando na casa dos 11% de alíquota. Então, só que nós temos e isso é todo mês, gente, não é só uma vez na vida, não. É todo mês, porque a opção do Simples Nacional é toda em janeiro. Então, você perdeu o prazo lá em março, vai passar o ano todo do presumido, pagando muito mais imposto desnecessariamente, porque só não fez o certificado digital. Então, por favor, gente. O que é o certificado digital? Esqueci de comentar isso também, né? Certificado nada mais é do que um documento, um arquivinho, que é a assinatura da empresa. Então, ela garante a assinatura da empresa. E como é uma pessoa jurídica, essa pessoa tem uma assinatura, que é o certificado digital. Então, com o certificado digital, eu vou botar aqui na projeção aqui para vocês, está vendo aqui, a quantidade de coisa que a gente faz só porque tem o certificado digital, que a gente precisa do certificado digital para fazer. Então, a primeira coisa que nós temos é o acesso ao ECAC. Depois disso, a gente consegue fazer uma procuração. Depois, a gente consegue entregar obrigações acessórias. Depois vem a assinatura, porque muitas vezes o cara precisa abrir a conta bancária, o empresário precisa abrir conta bancária. Como é que vai assinar a documentação do banco? Com o certificado digital. Solicitação do Simples Nacional, algo crucial.
O DTEC para fazer a parte do estado, aqui de Santa Catarina. CSC de produção, se é o caso, também precisa do certificado digital. E lá para o nosso sistema da contabilidade no CIEG também para pegar a nota fiscal. Tudo isso aqui precisa do certificado digital. Então, realmente, gente, se está sendo solicitado, por favor, dê uma atenção, porque é necessário. A questão do certificado digital também entrava o cupom fiscal eletrônico, né? É verdade. Se a empresa do comércio ou tem um restaurante, precisa desse certificado digital, senão não consegue fazer o cupom fiscal do cliente. Tem uma coisa que me perguntaram, que eu acho bem importante também deixar claro sobre o certificado digital. Como é que ele é válido, né? Hoje, o certificado digital, se eu pegar e imprimir uma folha, ele vale? Não. O certificado não vale em folha impressa. O certificado é um arquivo digital e ele tem que estar validado. Entendeu? Não adianta eu assinar o PDF no computador, imprimir e entregar essa folha. Essa folha não tem validade nenhuma. O que tem validade é o documento, o PDF validado ali no computador. Então teria validade o quê? O pendrive com o documento validado. A folha ali não vale de nada. Então o certificado digital hoje ou assinatura Gov são válidos assim, são arquivos totalmente digitais. A folha é para mera leitura. E como que o empresário vai saber que o arquivo assinado está com assinatura válida? Aí tem o validador do Gov, né? Aí tu entra lá no site do Gov e tu vai conseguir validar aquelas assinaturas. Mas se tu está com um computador aberto, tu clicar em cima dela e lá a assinatura não está válida, então tu vai saber que você precisa validar ela. Um outro detalhezinho que eu gostaria de frisar bem, como a gente falou, né, explicou tudo isso do certificado e quanto ele é necessário para a contabilidade, o quanto ele traz de benefício e agilidade para você. Ele também é uma faca de dois gumes. Ele é algo muito perigoso, dependendo da mão que está. Então, por favor, o certificado digital da empresa permanece com o empresário e permanece com a contabilidade. Não é para pegar o arquivo do certificado digital e mandar para fornecedor, mandar para funcionário, mandar para quem quiser. Porque, como eu falei, é uma assinatura reconhecida em cartório. É como se quando assinasse o documento já estava reconhecido em cartório. Então, se alguém assinar um contrato de compra e venda, é válido. Então, por favor, certificado digital é algo muito importante, merece um foco necessário e é imprescindível para a gente conseguir fazer os procedimentos na contabilidade, tá bom? Mas fique atento com quem está com o arquivo. Um dia nós vamos fazer um podcast aqui com o DP, com o Departamento Pessoal, e eu tenho certeza que todo mundo que abre a sua empresa, às vezes ele ainda não tira alfará, às vezes ele não faz cadastro com fornecedor, ele compra na pessoa física, aquela confusão, mas o funcionário ele contrata. Então deixa eu te explicar, não existe mais possibilidade de assinar carteira, aquela do papelzinho que existia, que você manda a carteira de trabalho e fazer na caneta, não existe mais. Então como que se registra hoje uma carteira? Ela é digital e se assina como? O certificado digital. Certificado digital. Tá bom? Então, se você não quiser fazer por nada, você vai precisar fazer porque vai contratar funcionário. Vai precisar fazer. Tem que fazer. O que a gente vai fazer não ter uma multa para você, mas o que você vai ter que fazer, tem esse custo. Depois do certificado digital, da abertura do CNPJ, chegamos na fase, digamos assim, final da parte do societário, que se chama regularização municipal. João, quer comentar? Essa eu acho que tu manda mais. Como funciona a regularização? Como eu falei para vocês, ela muda muito de município para município. Hoje a gente tem diversos municípios em Santa Catarina e cada município tem o seu procedimento para regularização do alvará. No entanto, todos começam com o Corpo de Bombeiros. E o Bombeiros é estadual. Então, o Bombeiros, como que funciona? Ele é solicitado no ESCI, que é o sistema do Corpo de Bombeiros. Lá a gente vai cadastrar a empresa e identificar qual que é o imóvel, a edificação que ela está situada. Esse imóvel, essa edificação, já tem que estar cadastrada lá no Corpo de Bombeiros, com as medidas e com as ocupações. Então a gente solicita lá, geralmente se a edificação já está regular, o alvará da empresa sai automático. Por quê? Porque a edificação já se regularizou e já está com todos os seus projetos aprovados. Então a taxa já foi paga pela edificação, que geralmente é uma sala comercial de um prédio, já foi aprovada pela edificação e é liberado o alvará de funcionamento. Porém, esse alvará de funcionamento é sempre condicionado ao alvará de funcionamento da edificação, que no caso do prédio comercial.
A segunda parte é o alvará da prefeitura e o sanitário. Isso varia de município para município. Tem municípios que exigem o sanitário para depois liberar o da prefeitura e tem município que libera o da prefeitura para depois liberar o sanitário. O sanitário é o que tem maior particularidades, porque ele muda muito conforme o ramo da tua empresa. Se tu tem uma empresa, uma farmácia, por exemplo, a farmácia ela tem uma responsabilidade técnica. Então, tu precisa ter o registro no CRF, que é o Conselho Regional de Farmacêuticos, e precisa de mais alguns documentos extras, como quem vai ser o farmacêutico responsável, tem que ter um contrato com a empresa que vai coletar os resíduos, e também a farmácia, ela, além do alvará sanitário municipal, ela tem que estar atualizada lá com a Secretaria da Vigilância Sanitária Estadual. Então tem a Vigilância Sanitária Estadual e tem a municipal. Quando a atividade de risco, é necessário regularizar na estadual também. Para ficar mais fácil de entender, a maioria daquelas classes de empresariais que possuem um conselho tem alguma particularidade. Então, tem tanta parte dos municípios, mas também tem a particularidade do próprio conselho para conseguir o documento. Gostaria de frisar também aqui no bombeiro, do mesmo quesito lá que a gente já falou que é tão importante aquele e-mail e telefone do cartão CNPJ, no bombeiro também é. Porque como o João comentou antes, a multa é muito alta. E todas as notificações, autos de infração, multa, prazo, é tudo enviado por e-mail aqui no estado de Santa Catarina. E então, por favor, também verifica qual é o e-mail, porque assim, como o João falou, se tem a edificação que é um prédio, mas você aluga a sala, então o dono do prédio é o responsável pela edificação como um todo. Então, questões de notificações, de multa, vai ser todas enviadas para ele, porque ele é o responsável da edificação, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Tem uma coisa que a gente não falou, que é a regularização de MEI, né? Então, a regularização de MEI, ela não tem custo nenhum. Aqui em Balneário, por exemplo, ela sai automática. O municipal, ele sai isento. Mas tem algumas que tem uma particularidade. Eu já tirei aqui muito alvará de MEI de cabeleireiro, manicure, pedicure, que tem a sua atividade específica, né? E ali tem várias particularidades. Tem que coletar os resíduos, né? As pontinhas das unhas tem que estar coletado no local X. E tem que ter um estabelecimento. Muita gente acha que pode abrir uma MEI de cabeleireiro no endereço da sua casa. Não pode. Não é verdade. Não pode. Questão de saúde, né? O cabeleireiro também exige que os laudos da autoclave e também os funcionários que lá trabalham têm que estar com a sua carteirinha de saúde e de vacina todas atualizadas, se não me engano é isso, né? Isso, igual a questão de restaurante. Então, questão do autoclave, porque parece uma coisa simples. Eu vou só cortar unha, cortar cabelo. Não, tem toda uma questão de saúde envolvida. Higiene? De higiene. Não pode ser um endereço residencial, tem que ser comercial. E a vigilância sanitária é o único órgão que pode chegar a qualquer momento do estabelecimento e interditar. Fechado de um minuto para o outro? De um minuto para o outro. É o único que consegue fazer essa interdição. A prefeitura ela vai lá, pode estar irregular alguma... Claro, se tiver algo estrutural também, bombeiros também vai interditar. Mas a prefeitura vai lá, se não estiver irregular, ela vai te notificar. Vai dar prazo. Então ela não vai chegar e fechar teu estabelecimento. Mas a vigilância sanitária, se chegar e verificar lá que corre risco à saúde, ela é o único órgão que pode chegar e fechar de uma hora para outra. O bom é que aqui no estado de Santa Catarina nós temos uma tabela bem considerável, assim, grande, de empresas de atividades econômicas que é dispensado do alvará sanitário. Tem uma nova instrução normativa aqui no estado que diz, tem uma tabela bem grande. Então, muitas vezes... Um exemplo. Pelo incrível que pareça, a atividade de restaurante é isenta de alvará sanitário. Agora, a atividade de preparação de alimentos para consumo domiciliar, não, é obrigatório. E é risco alto. Delivery, né? Esse é o delivery. É o delivery. O delivery é obrigatório. Então, se o teu restaurante é só restaurante, tu é isento. Só que, gente, por favor, fique uma coisa bem clara. Tu é isento do alvará sanitário. Mas isso não impede a vigilância sanitária e bater lá no teu restaurante e fazer uma fiscalização. Tá? Para deixar bem claro, não vou ter nem um pouco de higiene, por favor, nós estamos tratando de alimentos. Tanto é que é o que mais fecha. A vigilância pode ser isento, mas é o que mais fecha na nossa região, do minuto para o outro, digamos assim, é restaurante. Porque vai lá e tá o alimento que era para estar na geladeira, está em cima da bancada, não está condicionado do jeito correto, não está guardado do jeito correto, é fechado na hora. Essa situação que é isento do alvará sanitário, eu sei dos profissionais regulamentados, tais como engenheiro, contador... Prestador de serviço. Prestador de serviço, né? Então, essa turma,
arquiteto, esse pessoal, ele é isento de apresentar o alvará sanitário. No caso do restaurante, eu me lembro que tinha até uma situação que tem que tirar a carteirinha de saúde, não? Sim. Isso. O restaurante, a documentação para regularização, né? Como o Matheus disse, restaurante não é necessário o alvará sanitário. No entanto, geralmente o restaurante ele tem atividade de delivery também. A maioria deles. A maioria dos restaurantes trabalha com delivery. Então a gente tem que tirar o alvará sanitário, em tese dos nossos clientes. O que precisa? Precisa do curso de manipulação de alimentos. Que curso é esse? Esse curso ele é dado por um nutricionista. A Anvisa também disponibiliza no site dela, que nada mais é de que ensinar o funcionário como ele deve tratar com o alimento. Esse curso ele gera um certificado. Esse certificado é necessário a gente enviar lá para a Vigilância Sanitária, junto com a carteira de saúde do funcionário, dizendo que está com todas as vacinas em dias. Então, todo ano é necessário fazer essa renovação. E as empresas que são isentas do alvará sanitário, mesmo ela sendo isenta, todo ano ela tem a necessidade de ir na Vigilância Sanitária, pegar um documento emitido pela prefeitura, pelo diretor do município, dizendo que ela está isenta do alvará sanitário. Então, mesmo com a isenção, ela ainda tem a obrigação de se apresentar à Vigilância Sanitária. Então, o pessoal que trabalha com alimento, tais como nós temos os casos dos restaurantes e panificadoras, todos aqueles que manuseiam a alimentação, eles vão precisar ter esse curso na vigilância sanitária. Sim, a fiscalização é bem alta, tá? Então, como eu falei, a pessoa é isenta do alvará sanitário, no entanto, é onde a área que mais fecha de um minuto para o outro é a área da alimentação. Então, e como todos eles vai ter, então, o delivery, no nosso caso, só para deixar claro, em Balneário Camboriú, para quem está assistindo, você vai ser obrigado a ter o alvará sanitário válido. Se tiver a atividade de delivery, sim, se tiver atividade. Agora, se o estabelecimento faz só no estabelecimento e não tem delivery, não. Tem uma coisa ali no sanitário que está escrito ali, ó, limpeza de ar-condicionado, limpeza de caixa d'água, detetização. Tem alguns quesitos, se tu, por exemplo, está num prédio, numa edificação, tu vai buscar isso com um síndico. Com um síndico, e ele vai te dar essa documentação. Se você está numa casa separado, aí tu vai ter que providenciar uma limpeza de caixa d'água, da tua caixa d'água específica, e vai ter que mandar detetizar. Então, há algumas diferenças. Caso de shopping, né? Se tu está no shopping, ou se tu está num prédio, é de responsabilidade da edificação alguns desses documentos. Se não está, daí a responsabilidade é tua. Muito interessante. O shopping facilita um pouquinho nessa situação. Então, tá bom. Essa questão das MEI que tu falou ali, Davi, de não poder ser na casa, são MEIs específicas, né? Porque também tem várias MEI que o cara vai poder ter na casa se ele for... Sim, várias. Até uma coisa que está... marketing, influencer, a pessoa que vai fazer atividade de consultoria, pode ser tudo em casa. A questão de prestação de serviço, tranquilo. O que pesa mais um pouquinho atividade de fazer em casa é comércio. Comércio realmente não tem como ser em casa. A não ser, claro, que é ambulante. Se a pessoa for um ambulante, aí sim. A questão da ocupação varia, mas a gente que tá no dia a dia ali, a gente já consegue discerninar o fim de correspondência dos comerciais. Hoje, qualquer atividade comercial em estabelecimento residencial em Balneário Camboriú não é permitida. Porque entende-se que para ter comércio tu precisa ter estoque, e tu só pode ter estoque em estabelecimento comercial. Então, você pensa em abrir um comércio na sua casa, em Balneário Camboriú não é permitido. Tudo que tem inscrição estadual, que é do comércio, que precisa ter ICMS, que é a inscrição estadual, é obrigatório ter habites comercial já na edificação. Então, se tem habites comercial, é um ponto comercial, não pode ser feito em casa, tá bom? Só pra deixar bem claro isso. Hoje existe também aqui, para a gente trazer aqui para esse bate-papo, essa conversa, as questões dos cowork. Comércio é o mesmo caso? Isso. O coworking, realmente aqui na nossa região, deu uma explosãozinha assim, né? Tem bastante coworking. E todos os coworking têm habite comercial. Isso é meio que obrigatório ter, porque várias pessoas vão querer abrir muito e-commerce, né? Então, hoje a pessoa pode trabalhar com dropship e nem ter o estoque. Já vende direto, que vai direto para mercadoria para casa do cliente, do fornecedor vai para o cliente, eu fico como um intermediador.
Então, essas atividades de e-commerce tá tranquilo, pode abrir tudo num coworking que não tem estoque. Então, ele vai ser um comércio, ele vai ter inscrição estadual, ele não vai ter estoque, aí ele põe o endereço dele para nível de correspondência. Lembrando, mesmo sendo um e-commerce, não tem como ser em casa, é um comércio. Mas é um coworking que atende bem a demanda do cliente. Ok. E outra pergunta, alguma vez aconteceu alguma coisa assim que se tornou até engraçado? Situações com o cliente, alguma solicitação que ele pediu, algum processo que foi feito ou tentando resolver para o cliente não deu, e vocês gostariam de compartilhar conosco de alguma coisa que aconteceu lá no departamento específico, vocês acharam engraçado e às vezes vocês comentam e poderia contar aí para o nosso público, não? Porque essas coisas engraçadas, às vezes eu ia falar agora, depende de bastante, né? pensar bastante antes de falar. Realmente, o nosso departamento acho que ninguém, né? Acho que é um dos mais alegres dentro do escritório. Todo dia a gente ri de alguma situação que acontece. É uma caixinha de surpresa o escritório. Mas o mais engraçado foi o quê, Davi? Um nome? Olha, os nomes Não é leve. Bastante. Eu ia falar um agora que foi. Então eu vou contar uma para vocês. Eu ia falar o nome de empresa, mas aí eu ia falar o nome da empresa, eu com certeza a pessoa ia saber que eu não posso falar. Eu vou falar o nome da empresa, porque deve ter bastante empresa dessa no mundo. É um nome público, assim, não é um nome que a pessoa criou, né? O cara chegou lá e queria abrir uma empresa. E aí, eu nem me lembro que empresa é essa, faz muitos anos, isso é no tempo de antigamente. A gente já tem 28 anos de Excel, né? E aí o cara falou para ele assim, tá, o nome, tá, eu preciso do nome aqui. No nome, põe o nome que tu quiser. É verdade. Eu botei o nome. Acontece muito, né? E aí veio o documento, veio o negócio, não sei o que, foi para ele, e chegou o fiscal, vai lá para fazer a vistoria e perguntou para ele se lá era empresa. E o cara foi embora. Ele me ligou, rapaz, usaram meu endereço aqui. Por quê? Veio o fiscal aqui e queria saber onde fica a empresa Amargedon. Era um arrebatamento. Falei, pô, a empresa que eu abri pra ti. Amargedon, não tinha outro nome. Eu disse, pô, não tinha ser qualquer nome. Ele tava com pressa, queria passar. Naquele tempo não tinha viabilidade assim, tu tinha que mandar pra junta. Lá em Floripa. A junta via se existia aquele nome, te devolvia o processo. Por malote ainda? Por malote. Rapaz, que demorava muito, era 15 dias pra ir na junta. Eu tinha que inventar um nome que não tinha na junta. Que não ia voltar em exigência. Amargedon. Tá, de nome que dá pra falar, lembrei de um outro caso que aconteceu uma vez. Não foi a gente que abriu, foi uma habilidade vinda de outro contador. A empresa, vou falar um nome, a empresa era Mateus LTDA. Porque para abrir empresa tem que ter 3 razões sociais, 3 tipos, né? Aí a primeira razão era... Que o cara queria... A pessoa tem que escolher, porque se reprovar um, cai pro outro. Se reprovar o outro, cai pro outro. E realmente difícil chegar no terceiro, no máximo no segundo. Então, na realidade, só para as pessoas entenderem, o primeiro nome é o nome da empresa. O segundo, o cara já tem que pensar muito. Já tem que pensar muito. O terceiro ele também diz. Já nem aí. Então, no caso, no primeiro ali, ele botou assim, Mateus LTDA. Aí no segundo ele colocou assim, Mateus Santos LTDA. No terceiro, aprova um dos 2 primeiros, porque eu não aguento mais pensar em nome. LTDA. Tava bem isso. Aí imagina se o cara aprova, né? Aprova o terceiro nome. Mas são coisas que acontecem lá, né? Na empresa. E essa empresa que eu inventei em 1990 já não existe mais, tudo isso. Se alguém quiser, fica a dica aí, ó. Abra Amargedon que vai dar certo, tá liberado. Mas são coisas que acontecem. E o departamento lá realmente é animado, é dinâmico, é muita burocracia, né? Porque a gente trabalha com junta comercial, Receita Federal e Receita Estadual, que são as 3 esferas. Para não bastar isso, na esfera municipal nós temos 3 também. Nós temos bombeiro, sanitário e localização. Quando não tem a Polícia Civil. A Polícia Civil é algo bem interessante de comentar, né? A Polícia Civil até 2017, 2018 era exigido muitos alvarás da Polícia Civil. Se tu tivesse uma maquininha lá de pegar ursinho no teu estabelecimento, tu ia precisar do alvará da Polícia Civil. A Polícia Civil fez uma normativa e tirou essa obrigação de diversas empresas. Então hoje restaurante não precisa mais do alvará da Polícia Civil. Antigamente qualquer empresa que vendesse bebida alcoólica precisava tirar o alvará da Polícia Civil. Então eles pegaram e deram foram mais maleáveis quanto a isso. Mas hoje hotéis ainda precisam do alvará da Polícia Civil, postos de combustível precisam do alvará da Polícia Civil, casas de shows precisam do alvará da Polícia Civil. E detalhe,
As casas de shows, além do alvará da Polícia Civil anual, mensalmente a gente precisa tirar o alvará da Polícia Civil. Então, todo mês a gente tem que mandar os documentos para eles verificarem que está atualizado. Esses documentos são quais? São um contrato com a empresa de segurança que vai fazer a segurança da festa. Eles precisam saber se os alvarás da prefeitura e dos bombeiros da vigilância sanitária estão em dias. Os documentos do sócio. Então, é um dossiê de documentos que a gente tem que mandar todo mês para a Polícia Civil e pagar a taxa deles, obviamente, para poder tirar a licença mensal. Então, tem essa licença que é uma licença complementar às outras. Não é toda empresa que precisa. No entanto, ali no nosso escritório a gente tem bastante clientes que precisam desses alvarás. Eu vou fazer um parênteses na questão do restaurante ali. Realmente, o restaurante não precisa mais de Polícia Civil. No entanto, se o restaurante cobra a entrada do estabelecimento, vai ter que pagar para entrar, aí é obrigatório. Aí já se encaixa com o caso E outra questão, se tiver música ao vivo passada meia-noite, aí também precisa ter o alvará da Polícia Civil, tá bom? Obviamente, aqui em Balneário Camboriú, como é uma cidade, digamos assim, quase que 24 horas, então não tem essa necessidade. Então a polícia é bem flexível na questão do horário da música ao vivo. Mas também não vamos abusar, né? 4 horas da manhã não dá. É por causa que tem a questão dos decibéis, né? Claro, municipal impacto de vizinhança. Gente, então, gostaria então de agradecer todo mundo que esteve aqui conosco nessa noite. Muito obrigado por estar conosco, ouvir um pouquinho mais do nosso departamento. Eu acredito que foi uma conversa muito boa, realmente sincera, até um desabafo na questão do certificado digital. Mas muito obrigado a você que estava aqui conosco. Quero só agradecer, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Vamos deixar o nosso time se despedir aí, né? E o pessoal que quiser fazer contato é só ir lá no grupo da Excel. Só ir no grupo Excel que nós estamos à disposição. Mas pode se despedir aí, deixar a sua palavra final aí, Davi, João. Como o Zailton disse, né, se você tem desejo de abrir a sua empresa, pode entrar em contato conosco, que você será muito bem assessorado pelo time da Excel. Além da gente aqui, faltou a Daniela, que, como o Zailton disse, é a parte feminina do nosso setor. Ela cuida bastante da parte de alvarás. E é isso. Muito bem. Isso. Mandar um abraço para a dona Jaci, que eu falei que ia mandar para ela. Vim aqui, vou mandar um abraço para a senhora, não esqueci. Tá? Muito obrigado aqui pela oportunidade, por estar trocando essa ideia com vocês. E até a próxima. Rapaz, as tias... Cara, ganhou um pouquinho que ela vai dar pra ele amanhã, rapaz. No café da manhã o bolo tá garantido. O nosso café vai faz ser o recorte depois. Abraço pra dona Jaci. Abraço pra dona Jaci. Eu vou mandar no WhatsApp dela. Fala, dona Jaci, não esqueci de você. Então tá bom. Na época tinha o programa da Xuxa, quero dar um beijo, um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço, tchau.